do início do calendário de AV2, né? Pronto, gente, estamos gravando. Bom dia para todos, para todas. Espero que estejam tendo um bom começo de semana, né? Já estamos agora no meio da semana. Eu dizia antes de começar a gravação que já começa a sentir cheirinho de férias, graças a Deus, penúltima semana de aula, semana que vem, última semana de atividades, né? Depois começam somente as provas. E combinei com o pessoal aqui, antes de começar a gravação, que na aula do dia 30, já que nossa prova está prevista aí para o dia 1º de dezembro, a gente combina para fazer uma grande aula de revisão. Eu vou dar ênfase especialmente às questões que a gente vai ver nessas últimas semanas de aula, que no caso é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Código Florestal e Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente marca para o dia 30 para resolver questões abertas e fechadas, mais ou menos no estilo do que vai ser a cobrança da AV2, para todo mundo, né, ficar aí seguro, bem preparado, tirar as dúvidas. Então, tenta ver se você consegue passar pelo menos uma vista, dar uma olhada no nosso conteúdo antes do dia 30, porque aí a gente tira a aula do dia 30 só para fazer revisão do nosso conteúdo para a prova. O Júlio, gente, que é o monitor da disciplina, não sei se vocês já estão, se está sendo bacana o contato com ele, ele está à disposição da turma também, viu, para tirar dúvida. A gente estava conversando ontem, né, fazendo planejamento das atividades de monitoria, e ele já está lá com uma boa quantidade de questões para bater com vocês sobre esses últimos conteúdos que a gente vem estudando. Só questão de concurso público, desses assuntos que a gente ainda vai ver e esses que a gente já viu, né, até a semana anterior. Tranquilo? Combinados? Dia 30, aulão de revisão. Não vou nem fazer frequência nesse dia. Vai ser assim, realmente, só para quem quer tirar as dúvidas, enfim, né, fazer uma atividade mesmo de revisão para avaliação. Nossa AV2 vai seguir o mesmo padrão de prova da AV1, são 5 questões, 3 questões objetivas, no estilo concurso público, ENAD ou OAB, 2 questões abertas, daquele jeito que você já viu que eu gosto de cobrar, estudo de caso, situação concreta, para que você atue como profissional da área jurídica. Ou é elaborando um parecer, ou é trazendo um posicionamento, né, diante de uma consulta jurídica. É uma prova mesmo para te ajudar aí na tua formação profissional. Então, dá uma relembrada lá na prova de AV1, vai ser algo muito, 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 muito parecido, mudando, obviamente, apenas os conteúdos. Não cobrarei os conteúdos que já foram cobrados na AV1, só que, aí eu sempre abro esse parêntese, se você não tem um bom domínio, principalmente lá dos princípios do direito ambiental, da política nacional do meio ambiente, das coisas que foram cobradas lá na AV1, é bem provável que você não consiga ter uma boa compreensão desses conteúdos que vão ser cobrados aqui na AV2. Então, fica atenta a isso, né? Faça uma análise crítica, reflexiva da sua atual situação na disciplina, para que você decida. Não adianta você vir me perguntar, professora, tem que estudar os conteúdos que caíram na AV1? Vai cair os conteúdos da AV1? Então, diretamente, não vai cair, né? Mas indiretamente sim, porque você vê que está tudo encadeado, né? Que uma coisa leva à compreensão da outra. Então, talvez para algumas pessoas seja interessante, seja importante, sim, fazer aí uma revisão, especialmente dos princípios, né? Eu sempre brinco que quem conhece os princípios conhece o coração do direito ambiental e consegue, portanto, ter uma noção básica, né, de tudo que o envolve. Sobre a parcial 2, eu vou aproveitar a pergunta que Juliana deixou aqui no chat, porque a dúvida dela pode ser a dúvida de outras pessoas. Ela estava me perguntando até quando poderia ser enviada a atividade parcial 2, então é até semana que vem, até quarta-feira da semana que vem, ou seja, dia 24, até uma semana, exatamente uma semana antes da nossa prova de AV2. Se a esta altura do campeonato ainda tem alguém sem equipe, eu vou deixar aqui duas soluções, duas possibilidades. Veja a possibilidade de se integrar a uma equipe já existente,
mesmo que passe a quantidade de limite máximo que eu tinha estabelecido, passando só um, tendo só um a mais do que o limite que eu tinha colocado, não tem problema. Agora, se você percebe que ou as equipes já estão adiantadas no trabalho, não é aquela coisa, né, gente, de só botar o nome, tenha zelo aí pelos seus estudos, não seja essa pessoa que mente para você mesmo, você não está mentindo para mim, né, eita, ela me deu a nota, eu nem fiz nada, ó, o povo foi gente boa, botou meu nome lá no trabalho e eu tirei a nota, você está se enganando, né, você perdeu uma oportunidade de aprendizado. Então, se você percebe que as equipes já estão todas lotadas ou então até teria vaga na equipe, mas a equipe já fez o trabalho, então não adianta se integrar só para colocar o nome. Então você escolhe, tá bom? Um daqueles filmes, qualquer um deles, livremente, para você fazer a atividade individualmente, né? Eu acho que os mais interessantes para esse momento agora final, para essa reta final, porque vai tocar diretamente nos nossos conteúdos, são lixo extraordinário, porque lixo extraordinário vai ser o conteúdo da semana que vem, a gente vai tratar de política nacional de resíduos sólidos, e Lei de Águas, o novo Código Florestal, que é um documentário, ambos estão no YouTube. Até para quem não assina a Netflix, né? Eu vou deixar essas duas sugestões para quem está sem equipe, para quem vai, de repente, precisar fazer individual. É bacana você escolher um desses para você fazer a atividade, porque, de certa forma, você já está estudando conteúdos que vão ser bem cobrados ali na V2. Inclusive, pessoal, eu já tinha dito isso antes, mas eu vou reforçar, é de extrema importância, é imprescindível. Eu estava até vendo, né? O professor William II, ele também é professor de direito ambiental na casa, e eu estava observando que nas turmas dele, ele tirou dia de aula para a galera assistir o documentário da Lei de Águas. Ele não ministrou aula, ele deixou o horário da aula disponível para a galera assistir o documentário da Lei de Águas. Então, assim, eu já imaginava, já sabia que o professor William também gosta muito do material, mas tive a certeza de como ele é importante quando eu vi o colega fazer essa escolha, né? É tão importante que se abriu mão até de uma aula expositiva para poder garantir que o pessoal iria assistir. Eu não vou ter como fazer isso, porque a gente já está aí realmente nos 45 do segundo tempo e ainda temos conteúdo novo para ser visto, mas eu vou pedir para você que nesse final de semana, ou ao longo dessa semana, para quem tiver tempo, assista. Não é chato, não é morgado. Se você quiser assistir com marido, com mulher, com filho, com namorado, as pessoas irão gostar. São todos os bastidores da produção, da confecção, do debate legislativo sobre o Código Florestal de 2012. É muito importante, até para a gente conseguir interpretar melhor essa legislação quando a gente vai trabalhar com ela. O relatório da AVP2, dia 24, mesmo dia de entrega da atividade. Tu está se referindo ao modelo, Renê? É isso? Isso mesmo, professora, quanto ao modelo. Eu ainda estou devendo, né? Agora que eu lembrei, acho que não sei se foi você ou foi algum outro colega que ficou me cobrando, dizendo que realmente eu ainda não tinha postado. Eu cobrei no WhatsApp. Aí, se for possível colocar também as especificações da AVP, a gente está um pouco com dúvida em relação a isso, se quiser fazer ela mais completa. Espera aí, viu que o meu som estava muito baixinho, eu não te ouvi, me perdoa. Repete aí, por gentileza. Se junto do relatório puder colocar também as especificações da AVP, como a senhora passou no dia da aula que informou sobre a AVP, a gente está um pouco com dúvida, não se recorda ainda. Pronto, beleza. Eu vou até deixo sim e eu vou fazer isso ao final dessa aula. Senão nesse negócio de deixar para depois eu me lasco, porque não tem depois. O momento e eu mando outra mensagem. O momento é agora, porque eu fico mil e uma coisa e aí acaba não dando tempo. Mas, gente, é simples, tá? A atividade, o relatório, ele consiste em duas partes apenas. Uma primeira parte, que é a síntese do material. Por exemplo, o que
o que eu assisti lá no documentário da nova Lei de Águas. Então, trata-se de um documentário que foi produzido no ano tal, que discute tal questão, o Código Florestal é abordado a partir da sua visão política, existe um debate entre, enfim, é o resumo do material, do documentário ou do filme. Essa é a primeira etapa do relatório. A segunda etapa é o momento em que você irá relacionar o conteúdo que você teve acesso por meio do filme ou do documentário ao conteúdo que a gente está estudando aqui em sala de aula. Então, por exemplo, o Código Florestal. Então, quais são as principais questões em torno do Código Florestal, os princípios, a relação com a sustentabilidade. Eu vou deixar para vocês bem especificadinho, né, como você solicitou aí no Unileão Digital, mas a questão é apenas essa, é um resumo do material para que eu tenha certeza de que realmente foi assistido, né, todo mundo viu lá na equipe, e um segundo momento em que, ok, e esse conteúdo aí, o que a gente sabe sobre ele é isso, isso, isso e isso. Então, as equipes que ainda, né, estão lidando com conteúdos que nós ainda não vimos, como, por exemplo, o Código Florestal e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, talvez eu recomendo que você vá assistindo logo, né, o material para você já poder fazer a síntese, o resumo. E aí, essa segunda parte, você aguarda a aula, né? Porque ainda vai ter uma semana, quando a gente terminar o assunto, para ser enviado, tá bom? Bora falar sobre Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Vou apresentar aqui para vocês meu slide. Fiquei super orgulhosa, viu, minha gente, da turma de vocês, porque quando eu fui olhar o YouTube à noite, eu tive a grata satisfação de ver que muita gente acessou, né? Muita gente assistiu. E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente tem assim um compromisso, um imprevisto, deixa uma atividade e a galera às vezes deixa para lá, né? Porque encara como aula vaga. Então, vi que vocês assistiram, fiquei muito satisfeita, parabéns aí pelo compromisso. E eu vou retomar aqui algumas coisas de forma bem rápida, porque eu já tenho a compreensão de que vocês puderam assistir ao vídeo. Quem não pôde, tudo bem, a aula continua disponível para vocês, o link está lá na nossa página, no Unileão Digital, e é isso, tá bom? Então, para falar sobre Sistema Nacional de Unidades de Conservação, gente, nós estamos falando de uma lei muito recente, eu disse isso para vocês ontem, né? Uma lei que acabou de fazer 21 anos, ela é do ano 2000, e é uma legislação pensada. E aí, atenção, cuidado, né? Eu não estou dizendo que antes dos anos 2000 nós não tínhamos essas unidades de conservação. Nós tínhamos, basta ver a nossa Flona aqui, né? A Floresta Nacional do Araripe é uma unidade de conservação e ela data, enfim, dos anos 40, né? 1946, ela tem mais de 70 anos. Então, o que é novidade, o que é algo inédito, digamos assim, que essa legislação nos traz, é um sistema, percebe? É um aparelhamento, é um conjunto de órgãos, de diretrizes, de princípios, para gerenciar de forma uniforme, homogênea, essas unidades de conservação. Então, esta é a grande novidade dos anos 2000. Eu não quero que você pense, né, que antes dos anos 2000 nós não tínhamos essas unidades. Então, a novidade é a ideia de um sistema, beleza? E aí, como eu disse para vocês na gravação de ontem, é uma perspectiva extremamente da dimensão natural do meio ambiente. Sendo muito sincera com vocês, a maioria dessas unidades de conservação, claro que a gente tem aquelas que existem por conta do seu valor paisagístico, né? São aquelas cenas belíssimas que são dignas da gente ver assim, filme, novela, aquele cenário perfeito de uma cachoeira, de um vale todo verde, aquela coisa linda. Claro, a gente tem essas situações, a gente tem também aquelas situações que nem essa beleza toda
cinematográfica, digamos assim, mas o material, a biodiversidade que abriga é extremamente importante para a realização de pesquisa científica. Então, a gente tem vários tipos, mas em geral, a maioria dessas unidades de conservação, elas têm como característica o ganho que elas trazem para a proteção das águas, né? Elas estão ali em área que garantem a conservação das águas. E como a gente vive uma perspectiva bem apocalíptica, né, no que diz respeito à garantia de água potável, né, são milhões de pessoas em todo o mundo, hoje já, nesse momento, que não têm acesso à água potável, e as perspectivas futuras também nos colocam muito numa situação de preocupação com relação à questão. Então, isso justifica mais ainda, né, a existência dessas unidades pensadas, planejadas estrategicamente para a proteção de águas. Muito bem. Então, a gente já sabe que as unidades de conservação, elas são espécies de áreas protegidas, e a gente vai pensar que essas áreas especialmente protegidas são aquelas áreas que não é até complicado falar isso, porque parece que a gente está ferindo o princípio da ubiquidade, né? Quando a gente falou do princípio da ubiquidade, nós dissemos que o meio ambiente está em todos os lugares, ao mesmo tempo, e em todos os sujeitos, né? Vivos, não vivos, humanos, não humanos. E essa existência, ela é importante para a garantia do equilíbrio sistêmico. Então, porém, a gente precisa destacar que existem locais, existem biomas que merecem uma proteção especial, seja porque estão ameaçados de extinção, né? Essa realidade toca muito, por exemplo, a questão da Mata Atlântica, a questão de espécies animais que também estão ameaçadas, mas também porque, estrategicamente, a partir da proteção daquele espaço, daquele local, daquela área, a gente ganha em diversas outras, porque se aquela ali for retirada, se aquela ali for degradada, o desequilíbrio sistêmico vai colocar toda a perspectiva de fauna e de flora em risco. Então, a gente sabe que quando a gente está estudando as unidades de conservação, a gente está estudando, portanto, um tipo, uma espécie de área especialmente protegida. E se a área ela é especialmente protegida, significa que possivelmente existe ali uma maior limitação para a atividade econômica. Então, é por isso que essas unidades de conservação, às vezes, são alvos de polêmica, de crítica, né, daqueles sujeitos que ainda estão muito atrelados à ideia de crescimento econômico, porque é impossível falar em desenvolvimento econômico se não acontece a proteção do meio ambiente. A gente precisa sempre ter isso em mente, né? O crescimento, ele é quantitativo. O desenvolvimento, ele é qualitativo. Então, não existe a possibilidade da gente crescer com qualidade se esse crescimento está colocando em risco o meio ambiente, né? Porque a gente está colocando em risco a própria possibilidade do desenvolvimento dessa atividade econômica no futuro. No futuro vai explorar o quê? Se tudo tiver sido degradado. De onde você vai garantir essa matéria-prima? De onde você vai garantir o suporte, né, que o sistema ecológico te fornece? Então, mas como ainda existe muita gente, né, criada dentro da perspectiva cientificista, que acha que se acontecer isso, a ciência vai trazer uma solução, vai dar certo. Então, ainda há quem defenda que a existência dessas unidades de conservação, elas seriam inadequadas porque acabam entravando o crescimento econômico. E entravariam na medida em que a possibilidade de exploração dessas áreas é muito mais restrita. Se não é totalmente proibida, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, existem áreas em que é proibido, você não pode realizar nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de atividade econômica. E existem também aquelas áreas em que a gente até pode, mas é de forma muito mais restrita, né? Muito mais insignificante quando comparada a uma área que você pode explorar livremente.
Não esqueçam esse amparo constitucional, essa é a nossa principal linha de argumentação para nós afirmarmos, né, toda vida que existem ataques no âmbito do Congresso Nacional, não são poucas vezes em que já aconteceu, acontece isso, né, de que, por isso que foi tão grave aquela fala à época, né, do ministro do Meio Ambiente, de que aproveitássemos a pandemia para passar a boiada, né, aquilo ali tem um impacto muito grande, porque parece que a gente vai instrumentalizar, inclusive, a possibilidade, né, de exploração de áreas como essa. E isso é impossível do ponto de vista teorético, né, pelo próprio suporte constitucional. A Constituição de 88, ela já trouxe no seu inciso terceiro, só o caput do artigo 225 já nos daria condição para a gente justificar a existência das unidades de conservação, porque afinal é dever do Estado e é dever da sociedade garantir a proteção do meio ambiente, né? Sob pena de que, se a gente não protege, se a gente não preserva para as atuais e para as futuras gerações, a gente perde a possibilidade de ter um direito a uma essencial, sadia qualidade de vida. Mas, para além do caput, a gente tem um inciso terceiro, prevendo expressamente, claramente, né, que todas as unidades da federação, elas poderão ter esses espaços especialmente protegidos. E aí, nesse caso, a gente está falando não somente das unidades de conservação, mas também dos outros tipos, né, como, por exemplo, as APPs, as reservas legais, que também são áreas especialmente protegidas. Elas são criadas, obviamente, por meio de lei e não vão poder, vão garantir, né, que vai estar proibida a utilização dessas áreas que possa comprometer aí o meio ambiente, a sua proteção. A gente tem amparo constitucional para a existência dessas áreas. A demarcação dessas áreas é feita com base no poder de polícia do Estado, né, porque isso vai restringir, por exemplo, a atividade econômica, né, a atividade individual do sujeito. E a gente vai ter, portanto, eu estou pulando porque eu sei que eu falei sobre isso na aula de ontem, né? Estou só dando uma contextualizada aqui para todo mundo se situar. E aí, portanto, quando a gente chega na lei dos anos 2000, 9.985, o que a gente tem é uma sistematização para que não seja uma regra. Lembra muito a ideia da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Para que não seja uma regra aqui no estado do Ceará para a criação e para o gerenciamento dessas unidades, lá na Paraíba seja outro. Não, a gente traz esses critérios para a implantação, para a proteção dessas unidades de forma homogênea, unificada. A gente já sabe essa questão da responsabilidade, né? Vai ser sempre civil, penal e administrativa. No caso em que a gente tenha alguma possibilidade de ilícito ambiental, ilícito contra o meio ambiente sendo cometido. O artigo 4º, que a gente comentou ontem, vai trazer todos os objetivos dessas unidades de conservação. Eu não vou cobrar na nossa prova, porque vocês poderiam facilmente consultar o código, né, consultar a lei, ter a resposta, mas para aqueles que farão concursos onde esse conteúdo ele é cobrado, como eu disse para vocês ontem, nem todos os concursos cobram, não é um assunto assim muito cobrado. Às vezes ele aparece, é mais provável que você se depare com ele numa prova da OAB do que num concurso público. Então, às vezes é bacana conhecer esses objetivos, porque esse artigo 4º é um que, quando esse assunto cai, ele costuma ser cobrado. E aí a gente vê que no artigo 4º, o que os incisos eles têm em comum é essa garantia, né, de uma proteção de uma área que tem extrema importância para a pesquisa científica, para o equilíbrio sistêmico, para a proteção das espécies, proteção das águas. Então, depois vocês dão uma lida aí no artigo 4º, lembrando que é interessante, é importante memorizar, né, esses objetivos, essas diretrizes que justificam a existência dessas unidades de conservação. Essa também é uma questão importante, às vezes costuma misturar, né, dizer assim, o órgão consultivo é o ICMBio, o órgão consultivo é o Ministério do Meio Ambiente, então é importante conhecer essa estrutura, né? Nós sabemos que o sistema de das unidades de conservação, ele vai ter ali 3 órgãos, né?
É o órgão consultivo e deliberativo, é o órgão central e são os órgãos executores. Então, isso aqui é importante, isso aqui é muito, muito, muito importante, porque isso aqui colocou ordem na casa. Né? Quando eu digo para vocês que uma grande vantagem dessa legislação do ano 2000, né, que criou o sistema, foi trazer homogeneidade, foi trazer unicidade, isso aqui é especialmente por meio dos órgãos, né? Porque você imagina, todos eles estarão estruturados em todas as unidades da federação para funcionar seguindo os mesmos objetivos, as mesmas metas, as mesmas diretrizes. Então, isso traz um grau maior de segurança, de estabilidade, para que efetivamente a proteção possa acontecer. E era algo que nós não tínhamos. Então, observem, né? O órgão central, vou começar pelo central, porque é aquele que vai definir planejamento estratégico, definir meta, definir princípios básicos, objetivos, é o Ministério do Meio Ambiente, né? Então, esse Ministério do Meio Ambiente vai estar ali coordenando todo o sistema. Planejamento estratégico para os órgãos executores, ele vai ter sido planejado de forma geral pelo órgão central, pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós temos o órgão consultivo, mas que também é deliberativo, então não é somente para uma consulta, também tem poder de decidir questões, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, especialmente no processo de implementação. Então, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente vai ter um órgão executor estadual novo, né, que vai ser implementado dentro do sistema. Então, quem vai decidir se esse órgão pode ou não ser criado, como ele vai funcionar, é o CONAMA, né? Ele é consultivo e deliberativo, especialmente voltado para essa implementação do sistema, mas claro que também para toda e qualquer atividade de acompanhamento do sistema. E os órgãos executores, a gente vai ter aí o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Conservação e da Biodiversidade, e todos os órgãos estaduais e municipais, né, que tem por função, realmente, gente, é quem bota a mão na massa, é quem vai gerenciar essas unidades. Infelizmente, a gente pode ver isso pela nossa própria realidade local, né, você vê a imensidão que é a nossa Floresta Nacional do Araripe. Só para a gente ter uma noção, né? A quantidade de municípios cearenses, porque ela não abrange somente Ceará, né? Abrange também lá a Paraíba, o Rio Grande do Norte. Mas, assim, pensando só aqui, só de nós, só aqui em nós, a gente tem uma área que abrange Santana do Cariri, Crato, Barbalha, Missão Velha, Jardim. É extremamente amplo o território. Se você for tentar pesquisar, conversar com o professor William deve ter sido professor de vocês de filosofia, né? Quantos servidores estão disponíveis no ICMBio para garantir todo o processo de implementação das diretrizes, as ações voltadas à proteção, à fiscalização, a gente chora. Ou então a gente ri, porque tem que rir para não chorar. Porque é um quadro ínfimo de servidores, é um quadro ínfimo de equipamentos, veículos, por exemplo, para transportar essas pessoas, né, para estar ali observando, fiscalizando, acompanhando, não tem. Então, é por isso que, embora a gente tenha uma flona na nossa região, e graças a Deus a gente tem um bom aparato, né, porque a gente tem o Geoparque, a gente tem a URCA, a gente tem uma série de instituições de ensino superior aqui na região que contribuem profundamente para a gestão, né, para as pesquisas, etc., mas a gente tem uma seríssima dificuldade, porque esses órgãos executores, eles não estão devidamente aparelhados, não contam com um quadro de servidores que seria adequado para que a gente, de fato, garantisse essa proteção. E trazendo aqui para a nossa realidade local, é muito interessante, né, a gente perceber, a gente reconhecer isso. É a primeira flona do Brasil. Não sei se vocês sabiam disso, mas a primeira flora, porque flona, né, é um tipo de unidade de conservação, são as florestas nacionais. Tanto que muita atenção, viu, meu povo? Aí uma pegadinha que podia ser está na AV2. Eu acho até que eu vou botar para eu descobrir quem é que assiste a aula, quem é que não assiste, porque meu povo fica inconformada. Nossas aulas, elas nunca têm mais de 40 pessoas ao vivo.
Tanto que eu fico pensando como é que ainda não tem gente reprovada por falta, ou talvez já tenha, mas não se preocupa muito com isso, porque a turma de vocês tem mais de 50 alunos, né? E a gente sempre fica nessa margem que está agora, 35, 38 pessoas aqui assistindo a aula. Aí, às vezes, é isso que falta para boa nota na avaliação, né? Porque como eu vou cobrar aquilo que eu ministro, às vezes só a pessoa fazer a leitura lá da doutrina não dá o direcionamento em cima daquilo que a gente deseja cobrar, né? Só um desabafo aqui, nada. Inclusive, eu fico até curiosa, viu? Depois de a Isa, os representantes aí os representantes de turma me deem feedback disso. É só na disciplina de ambiental que a gente está tendo essa essa realidade, ou isso acontece também nas outras disciplinas, né? Porque muito me preocupa. A gente terminou o semestre e terminou aí com uma quantidade mais ou menos, digamos assim, de participação nas aulas ao vivo. Mas, voltando aqui para o que eu queria dizer, que eu posso muito bem cobrar na AV2. O fato de você ver o nome floresta não significa que a legislação que vai ser aplicada é a do Código Florestal. Isso é pegadinha, meu povo, permanente, né, nas minhas AVs. Eu sempre coloco lá uma questão e aí vai envolver uma unidade de conservação, porque é uma floresta nacional, e eu vou colocar lá requisitos, diretrizes e tal, que não estão previstas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Eu vou e digo que dentro dessa floresta vai ter uma reserva legal, uma APP, que isso é coisa do Código Florestal, do Código de 2012. E aí a pessoa diz sim, sim, justifica, embasa, diz que pode, porque está de acordo com o Código Florestal e é uma floresta, e vocês não caiam nessa, tá bom? O fato de ser floresta, de ter essa nomenclatura não é suficiente para que você já julgue que quem vai trazer a regulamentação legal para a gestão, para a proteção, para a organização é o Código Florestal. E esse é o caso da nossa Flona. Então, a Floresta Nacional do Araripe, ela foi a primeira unidade de conservação desse país. Nunca antes na história desse país nós tínhamos tido uma unidade de conservação. Isso muito nos orgulha, né? Porque ela foi criada ainda na década de 40, então nem ecodesenvolvimento tinha ainda, meu povo, né? O paradigma científico para sustentar a existência. Você sabe que lá nos anos 40, o próprio movimento ambientalista ele ainda é muito embrionário, né? Vocês lembram que quando a gente estudou a perspectiva histórica do movimento, a gente ressaltou muito que só a partir dos anos 50 do século XX é que o movimento ambientalista ele ganha propulsão a nível internacional. Mas o Cariri é diferenciado, o Cariri é Cariri, e a gente já, de forma muito clara, né, percebia a importância dessa área toda que envolve, que hoje né, constitui a Flona, para a garantia de água para as populações sertanejas, para a proteção de águas, né? Como são muitas fontes de águas aqui no Cariri, isso não é à toa, né? Isso é graças à presença dessa vegetação, né, que atua ali como uma espécie de esponja, né, que absorve essa água das chuvas e que libera no meio aí de fontes que acabam abastecendo o semiárido, que acabam contendo o processo de desertificação aqui do Nordeste, e que serviu de exemplo né, para todas as outras unidades de conservação que foram criadas a posteriori no país. Tanto que se fala muito né, do Cariri como um oásis do sertão. E esse oásis não é à toa, né? Esse oásis é justamente por conta da presença dessa vegetação graças à existência também da estrutura geológica, né, da estrutura geográfica, as chapadas do Araripe e do Apodi, é como se elas fossem duas cisternas, né, que ficam captando essas águas e liberam, né, assim, as fontes aí do Caldas, por exemplo, enfim, são pequenos exemplos da riqueza que, infelizmente, também está sendo bastante prejudicada, né? Se a gente for comparar a Flona dos anos 50, né, e a situação atual, a gente chora, a gente tem uma sensação de desespero, porque as queimadas constantes,
a incapacidade, a insuficiência de recursos para a gestão de um território tão amplo vem fazendo com que a gente não tenha ainda o grau de proteção que essa área que deveria ser especialmente protegida tenha. E aí, no nosso caso, gente, é tão rica essa biodiversidade que a nossa flora, ela pega elementos da Mata Atlântica, que a gente sabe que é o bioma mais degradado, né, do nosso país, a gente tem só pedacinho mesmo de Mata Atlântica, então se compreende Mata Atlântica, se compreende Cerrado, e isso tudo em plena Caatinga, em pleno sertão. Né? E aí é toda uma área muito mais úmida, muito cheia de biodiversidade, né? As pesquisas realizadas pelo Geoparque Araripe, em parceria com universidades internacionais, não param de descobrir cada vez novas espécies, né? Novas espécies não somente de plantas, mas também de animais. E isso é, assim, uma coisa que deveria nos orgulhar, né? Deveríamos todos, se tivéssemos acesso a uma educação ambiental de qualidade, pegar essa bandeira, né? Exigir dos nossos gestores públicos ações de educação ambiental, de proteção, de preservação dessa área. Mas, em verdade, vos digo que desde 1946, quando a Flona ela foi criada, o que a gente mais tem é a oposição, né, dos grandes latifundiários locais aqui da nossa região, dos grandes agricultores, porque é uma área em que a gente não vai poder praticar a agricultura, a pecuária, enfim, e isso acaba batendo diretamente, né, em interesses econômicos que não estão pensando aí na sustentabilidade, né, na garantia da proteção, da preservação desse meio ambiente para as atuais e para as futuras gerações. E hoje, eu tenho até que consultar o professor William para poder trazer informações mais atualizadas para vocês, porque no semestre passado ele havia me dito que o quadro de servidores, né, do ICMBio e do órgão estadual que também está ligado à execução das ações, era de 6 analistas ambientais, 2 técnicos de assuntos técnicos ambientais, engenheiro e engenheiro ambiental, biólogos são analistas, né, são cargos de nível superior, mas a gente tem também os técnicos ambientais, que são cargos mais voltados para a gestão administrativa. E a gente tinha 6 vigilantes e 1 estagiário. Né? Eu até abri aqui a minha anotação do semestre anterior, não sei se o quadro mudou, mas duvido muito. Então, eu estou falando para vocês, tem que rir para não chorar, que é uma área que envolve 3 estados, 6 municípios, e a gente tem um quadro que não chega a 20 pessoas para lidar, para cuidar, para organizar tudo isso. Então, fica aí a reflexão, tá bom? Mas eu não podia deixar de tocar na nossa Flona, né? Porque ela, inclusive, é a primeira do Brasil. E a gente, na aula de ontem, pessoal, a gente parou nesses 2 tipos de unidades de conservação. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Oi, bom dia. Alô? Estão aí, pronto. Valdemira disse sim, Valdemira tá. Pronto, obrigada. É que eu desembaixo a falar, né? E aí, de repente, você quiser dizer alguma coisa, pode falar, meu povo. Olá, Maria. Então, gente, a gente falou ontem que são 2 tipos de unidade de conservação. Olha como o negócio vai afunilando. Nós temos as áreas de especial proteção, né? Áreas de proteção especial. Um tipo de área de proteção especial é a unidade de conservação, e a unidade de conservação pode ser também de 2 tipos. Então, você vê que vai, né, a classificação ali, seguindo uma lógica de afunilar. E aí, no caso das unidades de conservação, você pode ter uma unidade de conservação que é do tipo de proteção integral, ou você pode ter uma área que é do tipo de uso sustentável, tá bom? As unidades de proteção integral, o próprio nome eu acho que deixa assim, né? Já é bem sugestivo, já deixa bem claro para a gente aí qual é o objetivo. Desculpem, numa unidade de proteção integral, o objetivo, gente, é que a gente garanta uma proteção da natureza de tal forma que a gente não vá poder agir diretamente.
A gente não vai poder agir diretamente, a gente não vai poder explorar. Se a gente tem algum ganho, se a gente consegue, de alguma forma, ter algum recurso econômico vindo dali, é de forma indireta. Mas eu não posso ter ali nenhuma prática de uma atividade econômica, uma pesquisa que seja mais invasiva, que de alguma forma coloque em risco aí o equilíbrio sistêmico, porque essas áreas, elas são tão importantes para a garantia da manutenção do equilíbrio sistêmico que o ideal é que elas sejam mantidas intocadas, né? Nessa perspectiva de exploração. Quais são elas? Quais são as unidades de proteção integral? São as estações ecológicas. Estação ecológica é um espaço, né, enfim, de biodiversidade, do meio ambiente natural, em que a gente vai apenas poder realizar pesquisa científica. Pesquisa científica não tem fim lucrativo, pesquisa científica, obviamente, não se pauta em degradação, em exploração, em geração de lucro. Pesquisa científica aqui é do tipo pura ou aplicada, mas é aquela que é especialmente voltada, né? São pesquisas que, inclusive, irão contribuir para que a gente entenda melhor aquele cenário, aquele bioma, aquela realidade ali do meio ambiente natural, para pensar em estratégias de preservação, de garantia realmente de uma proteção integral. E a estação ecológica ela pode ser criada pelo município, pelo Estado, pelo Distrito Federal, pela União, qualquer unidade federativa, qualquer um dos entes federativos vai poder criar estações ecológicas, tá bom? Reservas biológicas é um outro tipo de área de proteção integral, né? A gente vai, o objetivo de uma reserva biológica é a preservação plena da biota e demais atributos naturais, sem a interferência direta do homem ou modificações ambientais, com exceção das medidas de recuperação dos ecossistemas alterados e as ações de manejo imprescindíveis para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Então, veja que em reserva biológica, gente, nem a atividade de pesquisa a gente não vai ter, muitas vezes, a possibilidade de realizar, porque o ideal é que não haja interferência alguma do sujeito humano, que a gente mantenha, a ideia é manter realmente intocado. A única proposta de intervenção humana que vai poder acontecer numa reserva biológica é se for realmente para uma ação de recuperação. Porque, obviamente, se eu vou recuperar, é diferente de melhorar. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram dos 3 objetivos que estão lá na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Lá no objetivo geral. Então, lembrando daquilo, eu não vou nem recapitular aqui, porque eu quero que você lembre, que vai ser importante lá para a AV2. Volte a algumas casas e lembre, vá lá no artigo 4º, né, no artigo 2º, artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, e lembre lá dos objetivos. Então, melhorar, a gente já tem a proteção ambiental adequada, a gente está trazendo melhor ainda. É diferente de recuperar. Recuperar, houve o dano ambiental, houve o impacto ambiental negativo, e a gente precisa recuperar para a garantia da manutenção do equilíbrio sistêmico. Então, em caso de reserva biológica, a gente só vai poder ter ações realmente de recuperação. Outras não serão possíveis, porque até para melhorar, a gente se abstém de realizar, porque a ideia é a manutenção dos processos ecológicos naturais, né? São áreas que normalmente elas têm ali uma conotação, né, de ser berço para espécies em período de reprodução, de proteção de águas, né, de garantia de manutenção de espécies ameaçadas. Então, por isso, nananina, não vamos chegar nem perto. Você conhece o sujeito humano, a gente acaba degradando. Parques nacionais, estaduais e municipais. Alguns de vocês já devem ter visitado, né? Nós temos aqui também na nossa região, nós temos, enfim, em vários pontos turísticos Brasil afora, e os parques, eles visam aí a preservação dos ecossistemas naturais de grande importância ecológica e beleza cênica, né? Por isso que, normalmente, gente, ó, eu vou falar não, vou deixar aqui para você. Qual é o princípio que a gente pode aplicar
para garantir a manutenção econômica, financeira de um parque nacional, de um parque estadual, de um parque municipal. Porque esse é um lugar lindíssimo, ele não somente tem importância ecológica, ele também tem uma beleza cênica. É aquele lugar que a gente bate aquelas fotos de braço aberto, na ponta de uma elevação, e é tudo muito lindo, e a gente se conecta com a natureza. Qual o princípio que a gente pode aplicar aqui para garantir manutenção econômica desses locais? Princípio do direito ambiental que você aplicaria, você gestora, gestor ambiental. Você trabalhando nos órgãos executores responsáveis aí pela gestão dessas unidades de conservação. Da precaução, professora? Ou não? Também, com certeza. Na verdade, é aquela... Na verdade, todos aqueles princípios serão aplicados. Então, você está certíssimo em falar de proteção, de precaução, de prevenção, certeza. Mas eu quero dizer que vai garantir ganho econômico para essa proteção ambiental aqui. Vocês nunca passaram pela experiência de ter que pagar para visitar o parque? Um parque nacional, um parque estadual, inclusive pagar caro. Às vezes até com a carteirinha de estudante, a gente diz, ixi Maria, eu só vou mesmo porque eu preciso tirar essa foto para botar no meu Instagram, porque de outra forma eu não ia, né? E aí, que princípio é aquele ali, gente? É desse que eu estou falando especificamente, que é ótimo, ótimo para a garantia de uma gestão adequada de um espaço, por exemplo, de um parque nacional. Com certeza, natureza pública da proteção ambiental. Mas me refiro a esse ganho econômico que a gente pode ter. E eu estou me referindo a um tipo de princípio que nasce lá do poluidor pagador, que é o do usuário pagador. Meu filho quer tirar a foto bonita para postar no Instagram, de braço aberto, com a natureza atrás, botar uma frase de efeito no feed, viva a natureza? Eita, eu quero. Ah, pois paga aqui, você vai visitar o parque, você vai cumprir rigorosamente todas as condições que estão ali previstas para essa visitação, mas você vai ter que pagar para isso. Aí você, que absurdo! Eu estudei na disciplina de Direito Ambiental, que o meio ambiente é de todos, é um bem difuso, ele é meu. Mas para garantir aí que a gente tenha a possibilidade de manutenção dos espaços, né, a gente pode aplicar o princípio do usuário pagador, né, e todo aquele valor ali, ele vai ser revertido em benefício, em ganho da própria gestão, da própria proteção daquele espaço. Ok? Beleza, de Creuza? Esqueçam não. Ok, e também vão poder ser criados, né, por todas as esferas aí, pelos 3 níveis governamentais, né, e a grande finalidade é preservar a fauna, flora, essas belezas, a gente pode usar em atividade de educação, de recreação, atividade científica, a gente só não pode explorar, porque é proteção integral, então não vai ter uma atividade ali para explorar, para retirar, não. As atividades são voltadas, né, à garantia de que o equilíbrio sistêmico vai estar preservado. Professora, necessariamente, então, povo, todo parque eu vou ter que pagar, quer dizer que... Não, meu povo, só estou dando um exemplo que seria bacana, já que o meio ambiente nesse país é tratado como se não fosse importante, já que a gente tem um aparelhamento, assim, público, né, um conjunto de servidores insuficiente, já que a gente tem dificuldade de recurso, talvez a aplicação do princípio do usuário pagador fosse uma saída possível para a gente conseguir manter esse cuidado, essa proteção através, né, desse ganho financeiro. Não estou afirmando que todos os parques, né, serão, enfim, a gente vai ter que aplicar o princípio, tá certo? Foi só um exemplo. Monumentos naturais.
É uma outra forma de unidade de conservação do tipo de proteção integral. São os sítios naturais raros, únicos ou de grande beleza cênica, podendo ser formados por áreas particulares, desde que haja a possibilidade de compatibilizar os objetivos da unidade de conservação com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Vocês viram a diferença? Tem gente que confunde o parque, né, nacional, estadual, enfim, com o monumento natural, porque eles têm em comum essa coisa da beleza cênica. Mas vamos logo evitar a casca de banana e lembrar que o parque, o próprio nome está dizendo, né? Parque lembra essa coisa de educação, de recreação, né? Um parque nacional voltado à proteção da biodiversidade é um ótimo espaço para o desenvolvimento de pesquisa. Já o monumento, ele vai ter a possibilidade bem restrita, diga-se de passagem, né? Em que a gente vai poder compatibilizar os objetivos, ou seja, as diretrizes, as metas dessa unidade de conservação, com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos proprietários, porque esses monumentos naturais, gente, eles podem estar, por exemplo, dentro de uma área privada, dentro de uma propriedade privada. E aí, esse sujeito, claro, a propriedade tem que cumprir com a sua função socioambiental, por isso que ele não vai poder explorar da forma que ele quer, utilizar do jeito que ele quer, mas ele vai poder, né, realizar algum tipo de atividade ali que possa gerar ganho, desde que respeitadas todas as restrições, que são inúmeras, para o desenvolvimento dessa atividade, beleza? Então, não vamos confundir monumento natural com parque. Refúgios da vida silvestre, outro tipo de unidade de conservação, né, do tipo proteção integral, que são ambientes naturais, onde são asseguradas as condições para a existência, para a reprodução de espécies, da fauna, da flora, independentemente de serem permanentes, né, de serem, assim, espécies que residem ou estão em processo de migração. E também pode estar ali dentro de áreas particulares. Beleza? Tranquilo? As unidades de proteção integral são essas. Francilda, podem ser criadas outras? A gente viu ontem, né, que pode, desde que a gente tenha autorização, isso vai ser, deve ser consultado e deliberado pelo CONAMA, a gente vai ter que trazer todas as diretrizes, todo o projeto, né, que justifique qual é mesmo o requisito. Ó, isso podia ser uma pergunta. Minha aula de hoje está me dando tanta inspiração, né, para as perguntas da nossa prova. A gente poderia colocar uma consulta, né? Você vai ser consultado, você vai ter que produzir um parecer, você vai ter que dar assim, um posicionamento jurídico, né? O secretário de Meio Ambiente do município, pensando aí na questão da proteção ambiental, ele quer criar uma unidade de conservação municipal, só que é uma unidade de conservação do tipo de proteção integral, que não é assim, os objetivos, as metas que estão sendo previstas não se enquadra em nenhuma dessas espécies aí que a gente acabou de ver. Então, ia ser um outro tipo, a gente ia ter que criar de uma outra forma. É possível? Pergunta para o doutor, pergunta para a doutora, vocês. E aí, vocês, enquanto profissionais, iriam responder que sim, né? A gente falou sobre isso no vídeo da aula de ontem. Desde que, somente se as características particulares, peculiares, né, dessa região, desse bioma, dessa unidade aí de meio ambiente que está tentando ser preservada, ela não se encaixa em nenhuma dessas características desses que foram citados aqui, né, que estão previstos na legislação. Então, somente porque se é um lugar de beleza cênica, se não sei o quê, se pode ser utilizado, se enquadra em alguma dessas aqui, então não vai precisar criar. Para quê? Já existe, né? Cria desse tipo aqui. Agora, se realmente tem características muito particulares que não estão previstas em nenhuma dessas situações legalmente já estabelecidas, aí em respeito às especificidades, ao princípio do localismo, né? Para que a gente proteja em todas as situações, inclusive naquelas que não estão previstas na lei, aí sim a gente poderia criar. Tu ia responder assim, não ia? Com base na aula de ontem, nessa de hoje? Ia, né? Ótimo. Bora lá.
Ai, Jesus. Para frente. As unidades de uso sustentável. Aí, gente, eu vou falar do meu ranço para você sobre a utilização da palavra sustentável como sendo ligada à atividade econômica, né? Igual os nossos legisladores fizeram o favor de fazer com o nosso novo Código Florestal, o Código de 2012. Né? Parece que sustentabilidade significa realização da atividade econômica, com uma pequena proteção, com algum tipo de proteção ambiental. E não é assim, né? É uma infelicidade que, inclusive, o próprio STF tenha interpretado o conceito dessa forma. Para nós, eu e vocês que estudamos desde o conceito, desde as perspectivas históricas que envolvem o conceito, etc. e tal, nós sabemos que não é adequado tratar dessa maneira, né? Mas vamos para frente. As unidades de uso sustentável são aquelas que querem objetivar, que querem compatibilizar a conservação da natureza com o uso dos recursos naturais. Então, falou em unidade de uso sustentável, falou aí na possibilidade de ganho econômico, de atividade empresarial, né, de atividade econômica sendo desenvolvida ali, realmente explorando os recursos de forma mais ampla. E aí, não estou dizendo com isso que não vai ter, que é do jeito que a pessoa quiser, passa por cima, né, passa a boiada, não. Estou dizendo que a possibilidade de exploração é muito mais ampla, né, do que se a gente for comparar com uma área de proteção integral. Mas, obviamente, ainda existem restrições. Unidades de uso sustentável são administradas pelo ICMBio e são classificadas de acordo com o tipo de manejo. Vamos falar, então, sobre elas aqui no âmbito da legislação. A gente vai ter as APAs. As APAs, de acordo com o ICMBio, são áreas de grande extensão territorial. Vocês sabem disso, né? Está nas placas aqui da nossa região, quando a gente circula, né? A gente tem a presença das áreas de proteção ambiental. Existe grau, pode haver um grau de ocupação humana, elas são fundamentais, especialmente para a garantia de uma exploração de recursos que podem gerar o desenvolvimento local, né, facilitar as populações daqueles territórios que estão ali inseridas. E a grande garantia que deve haver para a existência da APA é que a ocupação humana, né, a ocupação das pessoas, e você sabe que pessoa não mora no meio do mato, a gente está falando aqui de construção de casas, né, de espaços do meio ambiente artificial, para ser mais genérica, né? Esse processo de ocupação, ele tem que acontecer respeitando a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. E aí a pesquisa e a visitação pública é dever do ICMBio. Eu tive até um aluno que fez uma pesquisa no TCC dele sobre essa questão aqui das APAs, e ele pegou aquelas populações que moram ali próximo ao Caldas, né, que constitui uma área de APA. E como está tudo irregular, e como ele prospectou dados, né, importantes que demonstravam justamente o que a olho nu a gente já desconfiava que acontecesse, né, essa ocupação humana não está acontecendo de acordo com as regras, né, para a qual a APA foi criada, que é de conseguir conciliar, compatibilizar essa ocupação humana com a proteção ambiental, tá bom? Então, temos aí essa área, né, essa unidade de uso sustentável na nossa região, mas, infelizmente, não por incompetência, não por desleixo do ICMBio, mas por questões de impossibilidade técnica humana de dar conta, né? Pode falar, Júlia. Professora, só para voltar ao slide rapidinho. Na hora. Tu me diz quando eu puder avançar. Pronto, já tirei a foto aqui, obrigada. Está disponível para vocês, viu, meu povo, no Unileão Digital. Tá lá desde ontem. É o mesmo de ontem. Outra unidade de uso sustentável é a área de relevante interesse ecológico. As ARIE, né, elas são, em geral, áreas com uma extensão pequena, diferente da APA, né? A APA normalmente tem uma grande extensão territorial. E dentro da ARIE tem uma pouca
ocupação humana, ou então quase não tem ocupação humana alguma. Elas têm espécies raras da fauna, da flora, principalmente regional, local, paisagem de grande beleza, e tanto podem estar em terra pública ou privada. O grande objetivo é que a gente possa usar essa área, inclusive usar no sentido de usar economicamente, né, essas espécies e tudo mais, mas sem colocar em risco a sustentabilidade no que diz respeito à possibilidade que as futuras gerações não sejam prejudicadas pela existência de atividade humana naquele local. Aí a gente falou da nossa, né? Agora vamos falar especificamente da nossa unidade de conservação, a Flona, né? Já adiantei para vocês um pouquinho antes, antes de classificar. Flona não é unidade de proteção integral, Flona é unidade de uso sustentável, é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável. A gente vai ter em todas, não somente na nossa, né? Em todas as florestas nacionais, uma cobertura florestal de espécie nativa, onde não é permitida a ocupação humana, exceto no caso de populações tradicionais. E aí, principalmente, gente, a questão da população indígena, né? E elas já existiam ali anteriormente à criação da unidade. Porém, até essas populações, elas precisam seguir ali as regras para a garantia dessa unidade de uso sustentável. A visitação pública, ela é permitida, né, desde que condicionada às regras. A pesquisa também, ela é permitida. Não à toa a gente tem tanto pesquisador internacional aqui na nossa Flona. O Geoparque vive, né, de parcerias com universidades do mundo inteiro, realizando pesquisa. A biodiversidade é imensa do nosso território. E essas florestas, elas vão, portanto, está, graças a Deus, muito mais protegidas hoje, né, na realidade do Código Florestal de 2012, do que se elas fossem regulamentadas pelo Código Florestal. Então, porque a gente tem uma possibilidade, teria, né? Obviamente, se a lei se aplicasse na prática, se a gente tivesse servidor suficiente para fiscalizar, para acompanhar, etc. Mas os incêndios que acontecem cotidianamente aqui, as queimadas, enfim, demonstram que a gente está longe disso. Então, só para sustentar, né, que graças a Deus, dos males os menores, a gente ainda tem um aparato legal que permite um uso muito mais restrito do que se a gente tivesse regulamentado pelo Código. As reservas extrativistas são espaços protegidos, né, pertencentes ao poder público, são muito ligados a essa questão da vida, da cultura das populações tradicionais, né, especialmente, volto à questão das populações indígenas. Claro que existe, às vezes, a possibilidade da existência ali da população quilombola também, mas, em maioria, é a população indígena. Essas florestas, essas reservas, normalmente trazem, e aí a Natura, né, trazendo essa coisa da parceria público-privada, ela tem muito essa atividade em reservas extrativistas na Amazônia. Porque vocês devem acompanhar isso, eu sei que eu não sou a única consumidora de produtos estéticos, né? E a gente vê essa coisa de óleo de andiroba, óleo de copaíba, óleo de não sei o que, semente tal, produtos, né, que são feitos a partir de recursos retirados desse meio ambiente natural, e que, embora a gente tenha ali a gestão de uma grande empresa, né, por exemplo, a Natura, mas as atividades são exercidas pelas comunidades locais, por famílias, né, não somente de comunidade tradicional, mas que fazem parte ali do território. É permitida a agricultura de subsistência, é permitida a criação de animais, desde que não seja um rebanho de não sei quantas mil cabeças, né? É permitida a realização de atividade agroflorestal. Então, é um uso, a gente vê que é muito mais ampla a possibilidade, né, de utilização do que de uma área de proteção integral. E a gente vê também muito essa questão, se fosse para dar um exemplo na prática, né, de empresas ligadas a essa questão de produção de remédios, né, de fármacos, estéticas,
utilizando desses espaços, né? O que seria ótimo, o que é ótimo, né? Por exemplo, do ponto de vista de responsabilidade socioambiental, né? Quando a gente olha para a Natura, é uma empresa que investe bastante nessa perspectiva aí da sustentabilidade. O produto, ele meio que atende, né? Aquelas 3 concepções que a gente aprendeu semestre passado, né? De ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Reserva de fauna vai seguir a mesma lógica assim da reserva extrativista, só que com relação a animais, né? É uma área que tem populações de espécie nativa, terrestre, aquática, migratória ou não, sobre a qual a gente vai desenvolver atividade científica, manejo sustentável, e a visitação pública ela pode ser permitida, né? Desde que a gente siga todas as normas dos órgãos gestores, e a comercialização dos produtos e subprodutos é permitida, só que, obviamente, é proibida a atividade de caça, né, amadorística ou profissional. Não sei se vocês lembram, mas recentemente a gente teve um projeto de lei, graças a Deus não passou, vou nem comentar, né, para não entrar aqui, né, mas enfim, porque era para garantir a atividade de caça, numa unidade de proteção especial, porque é uma atividade cultural, porque é uma atividade que poderia também gerar lucro econômico, e isso era muito sustentável. Não sei que milagre, mas foi barrado, enfim, não virou realidade, mas fiquemos atentos. A reserva particular do patrimônio natural é a última unidade que a gente vai trabalhar aqui, a última unidade de uso sustentável. Ela é uma unidade de conservação de domínio privado, perpétuo, com o objetivo de garantir a conservação da diversidade biológica, né? Então, podem ser realizadas atividades de pesquisa, atividades de ecoturismo, educação, manutenção do equilíbrio climático e ecológico, preservação dessas belezas cênicas. A grande questão é que ele compõe a propriedade, né, particular, ela está em domínio privado, e aí ainda complica um pouquinho mais para... Meu Deus, agora a Maria se garantiu no grito, não foi? Vocês ouviram aí, não foi? E ainda contribui mais para a dificuldade, né, da gente conseguir garantir, de fato, a inserção da fiscalização, né, porque é uma área privada, não que o sujeito pudesse digamos, se recusar, né, a receber a fiscalização, mas fica bem mais complexo. A gente não tem nem para as áreas de domínio público, que dirá particulares. Pessoal, sobre o sistema de unidade de conservação, era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês. Claro que tem muitos detalhes que não foram mencionados, mas eu fico tranquila de trabalhar nas minhas aulas a nível de graduação. Se a gente se encontrar, de repente, na especialização em Direito Constitucional, na URCA, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais isso, mas em âmbito de especialização. Eu acho que aqui na graduação é suficiente, porque como esse conteúdo costuma ser cobrado em questão objetiva da OAB, normalmente o que aparece nas questões objetivas é o artigo 4º, né, para que a gente dê conta dos objetivos, essa classificação, essa separação, entender essa diferença entre unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. E aí eu acho que a gente pode ficar por aqui, contanto que você assuma o compromisso, a missão, o zelo de fazer a leitura atenta da lei, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Inclusive, para que na semana que vem, quando, se Deus quiser, a gente se encontre novamente na terça-feira, vocês possam dizer se ficou alguma dúvida dessa leitura e a gente possa começar o Código Florestal. Fechou? Combinados? Ai, meu Deus. Que sono. Beleza, ótimo, combinado. Vou deixar também logo aqui um negócio acertado com vocês. Política Nacional de Resíduos Sólidos é um dos assuntos que eu acho mais importantes e interessantes, massa, assim, de ser discutidos. E a gente fica, no caso, com uma aula para o Código Florestal e uma aula para a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu não duvido que eu deixe uma aula gravada
sobre Código Florestal para vocês antes da terça-feira, para vocês assistirem e tal, e a gente usar as aulas da semana que vem para se dedicar mais à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E na aula de revisão, a gente faz o tira dúvidas em cima do Código Florestal, viu? Não vou descartar essa possibilidade, porque é um assunto muito importante, Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que reverbera em vários outros ramos do direito. No direito civil, no direito urbanístico, né? No direito administrativo. É um conteúdo assim que ele tem que ser muito, muito, muito bem visto. Então, talvez eu pegue o conteúdo do Código Florestal e deixe para vocês gravado, para a gente ter mais tempo aí para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, viu? Vou pensar nisso direitinho. Qual vai ser a melhor estratégia? E agora, antes de fazer a frequência, eu quero apresentar para vocês aqui. Quem me segue no Instagram está sabendo, e quem não me segue vai ficar sabendo agora. Hoje, pessoal, 6h30 da noite, a gente vai ter uma live lá no meu Instagram sobre a escravidão no Brasil, as cidades no século XIX e as regulamentações municipais, né? Estamos aí no mês da consciência negra, acho que é muito importante ter espaços de fala para debater uma questão que é diretamente ligada, né, a todos os problemas que nós temos, por exemplo, de racismo, desigualdade social e etc., que é a escravidão. Então, eu convidei o doutor André Barreto Campelo, ele é procurador da Fazenda Nacional e é autor de 2 livros que são muito recomendados, né, assim, tem grande respaldo da academia sobre essa questão da escravidão. E tem tudo a ver com a nossa disciplina de direito ambiental, e tem tudo a ver com a disciplina de direito urbanístico, porque boa parte dos problemas que nós temos hoje nas nossas cidades, questão de desigualdade social, de favelização, periferização, desemprego, discriminação, esses problemas que compõem o meio ambiente artificial, a gente sabe que quando a gente fala de cidade, a gente está falando de meio ambiente artificial, muitos desses problemas têm razões na questão da escravidão, né, de mais de 300 anos aí de escravização de sujeitos humanos no nosso país. E aí a gente vai conversar sobre isso à luz do direito ambiental e à luz do direito urbanístico. Então, deixo o convite para vocês, né, é uma oportunidade de aprofundamento, né, é uma aula gratuita, em que a gente pode aprender muito, inclusive para ramos do direito que vocês irão pagar somente no 10º semestre, né, que é o caso do direito urbanístico. Então, quem tiver tempo, 6h30 da noite no meu Instagram, tá bom? A gente vai ter esta live, ok? Muito bem, vou aqui fazer a frequência. Professora, em relação à VP2, a equipe tem só o líder posta ou todos Não. os integrantes? É um único trabalho, né? Vocês não é que cada um vai fazer um, é um único trabalho, mas todos que compõem a equipe vão enviar esse trabalho. Ah, ok. A fins de registro lá no Unileão Digital. Viu? Ok, muito obrigada, professora. Nada. Álvaro Batista. Álvaro Rodrigues. Amanda Cristina. Ana Eveline. Ana Kelly. Presente, professora. Ana Sulamita. Beatriz. Brenda. Bruna. Kaique. Camila Correia. Davi. Ellen.
Eloy, Felipe Claudeano, Felipe Gonçalves, Francilene, Francisco Artaniel, Geisa, Heloísa, Beatriz está com a internet instável, certo. Deixa eu ver aqui se eu coloquei falta. Tá, ok. Geisa, Heloísa, já tinha chamado Heloísa já, certo. Hermínia, Hugo, Igor, Isaías, Jaísa, João Paulo Matias, José Leite, Júlia, Presente, professora. Juliana, Presente, professora. Kátia Kelly, Leonardo, Lívia Cordeiro, né? Tem a Lívia Cordeiro e a Lívia Pinheiro. Lívia, nenhuma. Marcela, Maria Inaciária, Maria Milene, Lívia Pinheiro está presente, viu, professora? ok. Maria Vitória, Riolando Rui, Roberlânia, Presente. Rosa Taliani, Sandy Ellen, Presente, professora. Tainara, Valdemar, Presente. Valdemira, Presente. Vitória e William. Muito bem, gente. Vou agora mesmo cumprir meu compromisso com o Renê, com a turma. Vou deixar agora mesmo o modelo aí do relatório. Me perdoem a demora, viu? E semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra. Tudo de bom para vocês. Até lá.